Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus voltou a falar em parábolas aos sumos sacerdotes e aos anciãos do povo, dizendo: O reino dos céus é como a história do rei que preparou a festa de casamento do seu filho e mandou os seus empregados para chamar os convidados para a festa, mas estes não quiseram vir. O rei mandou outros empregados, dizendo: Dizei aos convidados: já preparei o banquete, os bois e os animais cevados já foram abatidos e tudo está pronto. Vinde para a festa. Mas os convidados não deram a menor atenção. Um foi para o seu campo, outro para os seus negócios. Outros agarraram os empregados, bateram neles e os mataram. O rei ficou indignado e mandou suas tropas para matar aqueles assassinos e incendiar a cidade deles. Em seguida, o rei disse aos empregados: A festa de casamento está pronta, mas os convidados não foram dignos dela. Portanto, ide até as encruzilhadas dos caminhos e convidai para a festa todos os que encontrardes. Então, os empregados saíram pelos caminhos e reuniram todos os que encontraram, maus e bons. E a sala da festa ficou cheia de convidados. Quando o rei entrou para ver os convidados, observou ali um homem que não estava usando traje de festa e perguntou-lhe: Amigo, como entraste aqui sem o traje de festa? Mas o homem nada respondeu. Então o rei disse aos que serviam: Amarrai os pés e as mãos desse homem e jogai-o fora na escuridão. Ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados e poucos são escolhidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Grandíssimos padres, querido diácono, fiéis em Cristo Jesus, com grande alegria que retorno a essa comunidade paroquial para poder também participar desta novena. Nossa Senhora Conceição Aparecida, Rainha e Padroeira do Brasil, presente como padroeira em muitas comunidades paroquiais, não somente da nossa diocese, como do Brasil afora. Uma ocasião muito oportuna para primeiro nós refletirmos sobre a riqueza da palavra de Deus. Palavra esta que, pela própria palavra sim, dado por Maria, a palavra do Pai se encarna no seio dela. Então tem a primazia sempre a palavra de Deus. E depois falaremos no segundo momento sobre o tema propriamente dito da novena deste ano aqui para essa comunidade de Varginha. Uma interessante imagem é a imagem que nós vimos, portanto, da visão profética de um banquete. Por isso nós podíamos dizer que o tema da liturgia da palavra desse fim de semana é o banquete e os convidados, né?
Se fôssemos falar aqui o que significa participar de um banquete, poderíamos ficar aqui há horas tratando desse tema. O banquete ainda tem um sentido para nós, muito importante. Mas para o povo de Israel, é aquilo que Deus prepara para esse mesmo povo, né? Como nós vimos domingo passado, Deus que cuida, vai trabalhar a terra e cuidar desse povo, esperando uvas doces e vieram uvas amargas, né? Com que carinho o agricultor trabalha a terra, esperando os bons frutos da terra, né? É a imagem do próprio Deus, que quer plantar a sua graça no coração do seu povo e espera dele um retorno, uma resposta. E hoje aqui também nós temos uma imagem muito bonita de Deus que prepara para o seu povo também um banquete. Não é mais aquele Deus que trabalhou uma vinha esperando os frutos, né? Uma das várias imagens, né? De como Deus vem acompanhando a trajetória histórica desse povo e como esse Deus é o sujeito mesmo da formação e da condução na história desse mesmo povo. Deus, quando forma esse povo, não abandona ao léu da história, mas o assiste constantemente. Assim é Deus. Por isso, na segunda leitura, a gente vai ver que São Paulo vai falar dessa assistência da providência de Deus. Mesmo nos momentos mais difíceis da vida, ele se sente assistido, né, por Deus. É exatamente Deus, na sua providência, que guia o seu povo e cada um de nós, homens e mulheres de fé, no curso da nossa vida. Então, essa visão profética de Isaías, em que Deus prepara um banquete para todos os povos, é muito interessante já a imagem da universalidade da salvação. Deus não quer salvar só um povo, Ele prepara um banquete para todos os povos. É uma imagem que vai deixar um pouco insatisfeito alguns que tinham uma mentalidade muito reducionista da revelação de Deus, achando que Deus só podia salvar ou resgatar o povo que Ele chamou, que Ele formou. Por isso muitos teólogos falam que no céu nós teremos surpresas, né? Porque talvez poderemos encontrar pessoas que nós não imaginamos. Mas não somos nós a julgar, porque tudo isso faz parte da lógica de Deus. Como o pensamento de Deus não é como os nossos pensamentos, então temos que entender que Deus é sempre misericórdia, né? Então, o banquete, ele é um sinal da amizade e da partilha. Deus quer partilhar o amor com esse mesmo povo. Quando você participa de um banquete, quando uma pessoa lhe convida, pode ser uma boda, uma festa de casamento, né? Uma festa de aniversário, significa que você está ali entrando em comunhão com aquele que oferece, um anfitrião, em comunhão de amizade, fraternidade, para partilhar daquele momento de alegria com aquela pessoa. E ela se sente satisfeita por você aceitar o convite. E estar ali sentado à mesa significa estar como um comensal em comunhão de amor, partilhando aquele momento de felicidade, né, das pessoas. E ao mesmo tempo, quando você participa do banquete, até mesmo um jantar, um almoço na casa de uma pessoa, vai estreitando através desses sinais da mesa a amizade, a fraternidade entre as pessoas, né? Então assim é Deus que vai evoluindo na sua amizade, no seu amor, né, em relação a esse mesmo povo. Então nesse mesmo banquete, Deus irá acabar com as lágrimas, o luto e a tristeza desse mesmo povo, que estava sofrendo a experiência de uma dominação estrangeira. Então Deus transforma, né, essa condição precária, de quase um luto, ou sentir-se abandonado e esquecido por Deus, Ele transforma essa situação. Muitas vezes nós somos assim meio que abatidos, né? E Deus entra na nossa vida com a sua graça e vai regenerar a nossa condição. Assim é Deus no modo como Ele trata conosco. Ele só tem um amor para nos dar. Por isso mesmo, passando esse momento difícil, atravessando esse deserto, a igreja não cessa de reanimar os fiéis. Nós estamos num deserto pandêmico, sem dúvida alguma. Mas se nós cristãos, assinalados pela graça do batismo, perdemos a esperança, e aí São Paulo nos ensina hoje, né, nessa segunda leitura, que é muito fácil nós entendermos ou sentirmos a graça dele perto de nós, quando tudo vai bem, quando nós estamos na abundância, como diz São Paulo. Mas quando nós estamos na carestia, na precariedade, será que nós temos a fé suficiente para nos sentirmos assistidos por Ele? E é aí que é provada, portanto, a nossa fé. Então,
Então é esse Deus que transforma as lágrimas, o luto de cada um de nós. Então, Deus vai oferecer a nós a vitória. Seja a vitória sobre o pecado, sobre a morte, sempre sairemos vitoriosos se estivermos em comunhão com Deus e atento aos seus sinais, né? É um Deus amigo, um Deus generoso, um Deus providente, Deus misericordioso, pródigo para com cada um de nós. Então, voltando à imagem do banquete, é sem dúvida essa imagem da esperança humana, num futuro alegre e de salvação para todos, né? Então, quantas pessoas falam, até propaganda, coragem, nós vamos passar, tudo isso vai passar, nós estamos vivendo esse momento difícil, né? Ouvimos palavras, vozes até de fora da igreja. Então aí está a voz que devemos levantar nós cristãos, para as pessoas que estão sem esperança, sem ânimo, desanimadas, abatidas, tristes, né? Então a força do Cristo ressuscitado sustentava Paulo e em meio às dificuldades que ele vivia. Só um homem cheio de Deus como ele pode falar o que ele falou, né? Como nós vimos aqui na segunda leitura dessa carta aos Filipenses, no 4º capítulo, né? Sei viver na miséria e sei viver na abundância. Eu aprendi o segredo de viver em toda e qualquer situação. Então, um homem cheio de Deus, né, nas várias circunstâncias da vida, alegria, tristeza, dor, alívio, sempre está na presença de Deus, colocando tudo nas mãos de Deus, aos pés do altar de Deus, como deve ser também a nossa própria vida, né? Então Deus, Ele provê todas as coisas para os seus eleitos, na missão e no apostolado, né? Quantas comunidades Paulo fundou, sozinho, mas sentindo sempre assistido pela graça de Deus, porque o mesmo Deus que envia em missão, é o mesmo Deus que faz acompanhar, nesse pedido do ide missionário, aquele que diz sim à sua graça. Ele dá sempre a graça junto com a missão, nunca manda para um apostolado, uma missão, sem a assistência da sua graça. Vem junto, concomitantemente, o pedido para a missão e a assistência da sua graça. Não é só uma palavra que pede para você fazer alguma coisa, né? Então Paulo jamais se sentiu desassistido por esta graça de Deus, né? Então, o meu Deus proverá esplendidamente com sua riqueza a todas as vossas necessidades em Cristo Jesus. Ao ponto de ele dizer mesmo que quando eu sou fraco é que eu sou forte. Porque é na minha fraqueza que se manifesta a força de Deus. É difícil, né, chegar a esse nível de espiritualidade, mas Paulo chegou. E a gente vê a envergadura, a qualidade da fé de uma pessoa quando consegue dizer isso, né? E olha o que ele passou, né? Ele mesmo descreve. Cusparadas, bufetadas, expulso de várias sinagogas, prisão, cárcere, tudo passou, tempestade, em nome de Cristo Jesus, né? Mas o seu viver é alicerçado em Cristo. E isso é muito bonito observar no apóstolo. No Evangelho de hoje, nós temos a imagem também que o próprio evangelista Mateus retoma, sendo ele judeu, ele sabia dessa imagem da primeira leitura de Isaías. Por isso nós temos essa imagem também presente no Evangelho de hoje. Jesus retoma, assim, o Filho de Deus, né? Retoma a imagem do banquete e o compara então com o reino de Deus, para ficar muito mais fácil entender. Bom, Isaías já falou de que Deus prepara uma festa, um banquete para os seus eleitos, para o seu povo, para enxugar as suas lágrimas. Então, chegou esse tempo que o povo não estava vivendo o exílio da Babilônia, nem o sofrimento, está todo mundo na sua terra, assentado direitinho, mas o que Deus pode mais prover ao seu povo? Que festa é essa? Que banquete é esse? É o banquete do reino, que começa na história, mas desemboca na eternidade. Ele não vem dar pão, comida, só no aqui e agora, num plano horizontal. Ele nos leva, portanto, a refletir e a olhar para um plano ainda maior. E o rei, como nós sabemos, é Deus mesmo que organiza essa festa de núpcias para o seu filho. Ele manda os empregados, vão chamando as pessoas. E como nós temos essa cultura de o descarte ao convite de Deus, né? Cada pessoa dando uma escusa banal, uma desculpa aqui e acolá, visando os seus próprios interesses e descartando
a força do convite da palavra desse mesmo Deus, né? Então a imagem do rei é o próprio Deus mesmo, né? Que prepara essa festa de núpcias para o seu filho. E a esposa? Nesse quadro nupcial da festa, do banquete. Não é mais o povo de Israel. Isso que Jesus quer mostrar. Dentro dessa visão da universalidade da salvação, a esposa é a humanidade inteira, mas incluindo a própria igreja, porque Mateus é o evangelista da igreja. Por isso, o Lumen Gentium fala desse sinal sacramental do amor de Deus para o gênero humano. Ela não pode falar só para dentro de si, ela tem que ser um sinal para o mundo. Então, nós temos que apresentar esse sinal do banquete, essa imagem do banquete, onde todos são convidados, né? Ninguém fica fora desse banquete, para que todos possam participar dessa alegria messiânica trazida por Jesus. O banquete, então, ele representa a felicidade dos tempos messiânicos. Por isso, Jesus, quando é abordado sobre a questão de jejum, ora, mas os discípulos de João jejuam, os teus discípulos não jejuam? Mas enquanto o esposo estiver aqui, eles não podem jejuar. Dias virão em que o esposo será retirado e então eles jejuarão. O tempo da presença de Cristo entre nós é o tempo da alegria, alegria messiânica. E você não vai para uma festa, uma pessoa te convida para você não beber, para você não comer, para você não se alegrar, porque aí você não vai demonstrar que está em comunhão com a alegria dos anfitriões que oferecem, portanto, a festa, né? Isso é muito interessante observar na liturgia de hoje. Então, quem aceita o convite feito pelo rei, vive e partilha esta felicidade, que é a felicidade messiânica. Não é uma felicidade dada por alguém, é a felicidade trazida pelo Cristo, que preenche o interior da pessoa. Não é aquela felicidade que Santo Agostinho, antes da sua conversão, procurava, mas nunca conseguia um repouso na sua alma, porque tinha felicidade muito passageira, muito corriqueira, muito rápida. Quando ele descobre e faz o encontro, a experiência do encontro com o amor, a felicidade plena, então ele nunca mais se distanciou desse amor, porque preencheu plenamente a sua alma. Porque esse amor de Deus não deixa lacuna na nossa existência, na nossa alma. Porque Deus é assim, quando Ele nos se doa, Ele dá 100% daquilo que Ele quer nos dar. Se Ele não pode dar 100%, Ele não dá nada, né? Temos a imagem dos servos também que saem. Quem são os servos nessa parábola? Os apóstolos, os profetas e todos os batizados, somos nós. Jesus continua a nos enviar nessa missão de convidar as pessoas. Vamos ouvir não? Vamos ouvir não. Não tem problema nenhum, mas nós estamos lançando a semente, acolhendo, portanto, o convite, o chamado apostólico que o Senhor faz a cada um de nós. A imagem também dos convidados, né? Não são os servos que convidam, mas os convidados. São todos os homens, inclusive os pecadores e os excluídos, que acolheram de braços e corações abertos o convite feito pelo rei, através dos seus servos. Isso é muito importante no Evangelho de Mateus, porque ele é um pecador convertido. Tem um peso muito interessante no Evangelho de Mateus, o quanto esses pecadores são convidados para o reino de Deus. Porque ele viveu essa experiência também, de ser um homem que, na presença de Jesus, quando Jesus entra na sua casa, Senhor, se defraudei alguém, quero dar em dobro. E larga lá a coletoria de impostos para seguir Jesus. E já não gozava as pessoas que mexiam nas coisas públicas, né? Sobretudo gestores, já não gozava de boa reputação. Mas se ele fala isso para Jesus, sinal que ele não era um homem correto também. Então ele viveu a experiência do distanciamento de Deus do pecado, mesmo sendo judeu. Então por isso no evangelho dele se reveste um significado muito interessante, e esses são os excluídos, né, da época, que são os destinatários também dessa mensagem de salvação. Os primeiros convidados, na imagem do evangelho, são os líderes do povo de Israel que rechaçam a mensagem de Jesus. Tinham títulos, eram letrados, eram reconhecidos, tinham honraria, mas não aceitaram a revelação maior de Deus na pessoa de seu Filho Jesus. Esses são os primeiros convidados. Os últimos vão ser os primeiros por causa disso, Dom Pedro? E os primeiros, os últimos. Jesus fala isso várias vezes no Evangelho de Mateus.
Então aí os primeiros convidados. Depois temos uma imagem bonita, que é a imagem do traje, né? As pessoas ficam preocupadas, né? Os padres também, quando atendem os noivos, muitas vezes tem aquela preocupação com festa, com roupa, com que vestido, com que terno, com que isso, que comida que vai oferecer, isso, aquilo, né? Tem um pouco dessa preocupação também. Então, nós temos a imagem, quando você é convidado para um banquete, você não vai com uma roupa qualquer. E quem não estiver ali vestido com a veste própria do banquete, não pode participar do banquete. Jesus quer mostrar que exatamente são esses que rejeitaram a mensagem da salvação, trazida por Jesus, são os que não conseguiram vestir a veste do reino de Deus, da novidade do reino de Deus. Então, estão pessoas ali inadequadas na festa, né? Que estão destoando desta festa, desse banquete messiânico. Então, por isso tem um convidado sem um traje aí, um traje adequado. Ou seja, ele aceitou o convite dos servos para participar do banquete, mas não se revestiu com as vestes do reino. As vestes de Deus. São quem? Esses aí, Dom Pedro? Os indiferentes, os violentos, que recusam o convite, são os que pensam nos seus próprios interesses, que se fecham à revelação de Deus, à plenitude da revelação de Deus, com essas facções político-religiosas da época de Jesus, né? Doutores, anciãos, sumos sacerdotes, estão radicados nas suas ideias e num conceito de revelação lá no passado, e que não se abrem e não evoluem. Essa novidade do vinho novo trazido por Jesus, vinho messiânico. Quando a gente pensa num banquete, a gente pensa na comida, nas iguarias, na bebida. Então eles não aceitam vinho, porque vai dizer, olha, o vinho que eu tomo é só aquele que é bom, eu não quero provar mais nenhum outro. E por isso não faz a experiência, né, da novidade trazida pelo próprio Filho de Deus, né? Então todos são convidados, é importante dizer, Deus oferece, eu sempre falo, Deus faz surgir o sol da sua graça para bons e maus. Santa Teresinha dá uma imagem, né, do sol que brilha para a grande palmeira. Tem um canto que um bispo e um padre e um leigo compuseram, a missa de Santa Teresinha, que fala, o sol não se esquece da grande palmeira. O sol vem para a grande palmeira, mas não se esquece da flor no recanto. Deus olha com amor para o pobre, o pequenino, para mostrar já nesse mês a padroeira das missões, né, Santa Teresinha, que coração largo ela tinha, para entender, né, a missão da igreja. Você distribuir o amor de Cristo, né? Passar o céu derramando pétalas de rosas, intercedendo por todas as pessoas que precisam serem tocadas por essa graça, né? Quer mostrar a universalidade do amor de Deus através da simplicidade da sua vida pequenina, humilde, desta jovem carmelitana que morre em Lisieux, né? No século XIX. E se tornou a padroeira das missões, para mostrar que tem essa comunhão entre a igreja contemplativa, que através da oração fortalece a missão dessa igreja militante, que está anunciando pelo mundo afora o Evangelho de Cristo Jesus. Pois aí está, todos são convidados, pois Deus não desiste e ainda continua a chamar a todos, né? Que coisa impressionante a pessoa rejeitar. Aqueles que rejeitaram o chamado, então chame outro grupo. Os que estão pela praça, os desocupados, os maltrapilhos, os excluídos. Uns rejeitaram, outros vão aceitar. Assim é Deus. Precisamos então aceitar com alegria, com dedicação e entrega ao seu convite. Responder com fé e em plena comunhão com Deus. Não basta simplesmente só pertencer à igreja. Já eu tenho fé, isso para mim basta, é suficiente. Não basta. Você tem que sair em missão, lançando a palavra, lançando a rede, lançando a semente do reino. Não viver uma fé descompromissada, uma fé ociosa, parada, na letargia, do seu comodismo, da sua zona de conforto. Somos chamados, portanto, a sair mesmo nessa função, né? De anunciadores como esses servos que vão anunciar pelas praças, pelas ruas, o reino de Deus. Portanto, para concluir a temática de Maria, com Maria, revestir-se de Jesus
palavra encarnada. Essa veste que nós estamos falando aí. E aí, o link desta temática da liturgia da palavra com o tema de hoje, né? O que Maria faz no diálogo com o anjo Gabriel? Ela entende que Deus queria que ela desse um sim, não só para ela, mas para o seu povo, para a humanidade. E Maria, ela toda revestida de um sim dado para Deus. No momento do encontro com Gabriel, mas durante toda a trajetória da sua vida e da presença do seu filho entre nós. Quem é essa que avança, vestida como aquela rainha de Ofir, que à direita está do reino de Deus, Deus Pai? Então ela é revestida dessa graça. Por quê? Ela acolhe por primeiro a palavra de Deus, obediente à palavra de Deus. E essa palavra não é uma palavra que ela ficou contemplando na mente. É a palavra que se encarna, que entra na história através do seu ventre, através do seu sim. Então esse é o papel, não é? O papel de Maria dentro da história da salvação, dizer o sim a Deus. E através desse sim nos ensina muito também a nós assumirmos essa função da palavra, nos revestirmos do seu Filho. Ela nos aponta isso, né? Dando a receita da santidade. Na simplicidade da boda de Caná, fala: fazei tudo o que ele vos disser. Ouçam a palavra do meu filho, basta, isso e basta. Vocês vão entender onde vai chegar. Então, peçamos Maria Santíssima, cujo mês do Rosário também nós estamos celebrando, que possamos assumir essa missão, né, de sair pelas praças como servos de Cristo, anunciando a alegria desse banquete para todos, mostrando que há possibilidade de mudança de vida e a possibilidade de todos e cada um participar desse banquete. Deus não fecha a porta para ninguém, deixa sempre aberta, para que todos possam entrar e fazer experiência desse amor. Como diz o Papa na Bula da Misericórdia, que deste amor misericordioso ninguém esteja excluído. Deus é por amor nesse sentido. Então que possamos nos revestir desta veste nupcial, já aqui na terra, para participarmos um dia no reino celestial definitivo, nesse festim que Deus prepara para todos nós, e que Ele possa um dia dizer a cada um e a todos nós: vinde eleitos do meu Pai, para o banquete celestial, que desde há muito preparei para todos vós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.